Essa é uma justiça mediante a fé. Por que é importante eu dizer isso? No verso 22 fala assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. A ideia é que fé é colocada como instrumento. Esse mediante, a preposição dia no grego, é para mostrar essa instrumentalidade da fé. É a preposição que é usada no verso 24 para falar de redenção, mas a função da fé é distinta. E é importante eu explicar isso porque há muita confusão no meio evangélico sobre o papel da fé na questão de salvação. A fé não é a causa da salvação no sentido de aquela que opera, mas ela é o instrumento pelo qual se toma posse da justificação, aqui que nós estamos conversando. E é importante que eu diga isso, porque em tempos passados, e ainda hoje, existem alguns evangélicos que têm a impressão de que Deus, Ele olha para você, Ele vê a sua fé e Ele aceita você pela sua fé. Não. Deus não baixa o nível e depois de exigir lei, Ele fala: tudo bem, eu vou exigir só um pouquinho de fé e já está bom. Deus não é assim. Nós estamos na presença do justo juiz. Ele não pode abrir mão do seu padrão de justiça. Então a verdade é que fé nunca é contada por Deus em lugar de justiça. Ela é o instrumento pelo qual a justiça de outro se torna nossa. Calvino falava que ela é a boca com a qual você se alimenta, mas ninguém depois de uma refeição fala assim: ainda bem que eu tenho uma boca. O elogio sempre é para a comida, porque a comida é que sustenta, a comida é o que nutre. A boca não tem que ser elogiada. Elas são como as mãos do mendigo. Ninguém diz assim: eu fui dar um dinheiro para o mendigo, mas ainda bem que ele tinha mão, senão não pegava. Não. Seria tolice exaltar isso, porque na verdade são mãos vazias de quem não tem nada e pede tudo o que precisa. Fé então é reconhecimento de que nós carecemos do mais básico. Assim como o ato de respirar, algo necessário para sustentar a vida, não pode ser exaltado o seu sistema respiratório se não tiver ar. Em outras palavras, de nada vale respirar se não houver ar, de nada vale a boca se não tiver pão, de nada vale as mãos se não tiver algo para preenchê-la. Então, nesse sentido, fé é muito distinta de boas obras. E por que eu estou destacando isso? Essa justiça mediante a fé. Porque o mediante tem que ser entendido devidamente. Eu vou dizer como a gente falha em entender esse mediante. Hoje em dia, nós temos muita gente preocupada mais com o ato de fé do que o conteúdo da fé. Pastor, tenho muita fé, sei que vai dar certo. Não importa se tem muita fé ou pouca fé. Houve um servo que veio pedir em favor de um querido seu e ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus honrou. Porque Jesus não vai dizer assim: muito bem, 9,5 na prova de fé. Na verdade, nós estamos invertendo as coisas, dando valor ao ato de fé, quando na verdade é o conteúdo do que você crê que tem que ser exaltado. Você quer ver como pessoas fazem a coisa invertida na igreja? Alguém vem e faz alguma coisa na igreja, canta, ou fala, ou prega, ou ensina, ou vem dar um testemunho, não importa o que. E aí fala algumas bobagens, ou canta algumas bobagens, e diz assim: tudo bem, foi sincero de coração, Deus vai receber. Nós exaltamos mais sinceridade do que conteúdo. A gente acha que sinceridade compensa. Por quê? A gente está acostumado a pensar que é o ato nosso, voluntário, que Deus olha e fala assim: que belezinha. Deus não é assim. E na verdade é quando o nosso Deus é exaltado que a coisa anda de maneira bela. Em outras palavras, não importa o quanto você crê, importa em quem você crê. Importa em conhecer a Deus como de fato Ele é. Não é a qualidade de nossa fé, mas o Deus em quem cremos que nos garante redenção e toda sorte de bênção. Então é uma justiça só mediante a fé. A fé não é o meritório disso tudo.